Como é bom estarmos unidos, estarmos agora no mesmo Espírito, movidos pelo mesmo Espírito. Lá o apóstolo Paulo aos Coríntios disse que muitos são os dons, mas um é o Espírito que faz todas as coisas. Então, eu quero saudá-lo dando boas-vindas, porque estamos no mesmo Espírito. Esse culto, esta live da Igreja Cristo Vive Missão, aqui na Rua General Roca 340. Esse é um momento tão sublime que podemos experienciar verdades da graça de Deus, verdades libertadoras, verdades do Espírito Santo. Então, uma vez mais, seja bem-vindo. Vamos desfrutar nesta próxima 1 hora de uma palavra tremenda, de uma palavra edificante, de uma palavra cheia de vida e cheia de esperança. Eu lembro aos amados o texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, quando disse: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Então, amados, essa é a nossa oração. Avivamento, só quem pode produzir é o próprio Deus. Nós aqui estamos clamando a Deus por avivamento, sonhando com uma igreja que proclame a verdade de Deus e mantenha o amor no coração. Uma igreja que seja refúgio para os aflitos, que seja um abrigo para os desamparados, uma igreja que seja uma fonte de água viva para os sedentos, um oásis para aqueles que estão no deserto. Esse é o meu sonho de igreja, e é isso que nós precisamos pleitear, para que a nossa igreja seja esta igreja no Brasil. Você sabe que é uma estatística que diz que a classe mais desacreditada, as 3 classes mais desacreditadas no Brasil, a primeira delas é a classe política. Eles são os mais desacreditados. A segunda é a classe dos policiais. A população não acredita nessa equipe, nesse grupo, nessa corporação. E a terceira classe mais desacreditada são os pastores. Então, amado, isto é terrível. Você sabe que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios capítulo 4, ele falou que importa que o ministro de Deus seja encontrado fiel. O ministro ali é o servo. E no Novo Testamento, a palavra servo, ela tem 3 conotações. Primeiro, ela significa diácono, do original. O diácono é aquele que serve a mesa, é aquele que põe a mesa, é aquele que prepara a ambiência para o culto racional. Tem também o doulos. O doulos é o escravo, aquele que foi comprado do mercado de escravos, aquele que foi tirado do mercado de escravos, o doulos. E a terceira palavra para servo de Deus, ministro do Senhor, é esta que o apóstolo Paulo usa em Coríntios capítulo 4. Importa que o ministro de Deus seja encontrado fiel. E a palavra grega é ruipereta. Ruipereta é aquele escravo que foi condenado à morte, e antes de a sentença ser cumprida, ele tem que cumprir uma obrigação, ele tem que prestar um trabalho. E se você talvez assistiu aquele filme Ben-Hur, quando os servos ficavam no assoalho do navio, no subsolo, no porão do navio, remando, aqueles remadores são os ruipereta. Ou seja, Paulo está esvaziando ali a figura do culto à personalidade. Hoje muitos ministérios se formam, muitas igrejas se formam em volta ao culto de uma personalidade, ou seja, a personalidade do homem, a personalidade do pastor. Na verdade, Paulo estava esvaziando isto, dizendo que o ministro de Deus ele é o ruipereta, ou seja, aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. A pirâmide está invertida. Portanto, é assim que nós vamos, com esse espírito de amor, de serviço,
A palavra diz que nós seremos conhecidos pelo amor com que nós nos amamos. Quando nós, como igreja, compreendermos o valor do amor prático, o valor do serviço humilde, o valor das mãos que servem, certamente a obra de Deus será engrandecida e o mundo conhecerá sobre o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas são as minhas palavras introdutórias, essas minhas palavras de boas-vindas, a minha oração e a minha petição. Aviva, Senhor, a tua obra, que seja uma obra avivada, fervorosa, no amor, no serviço da obra de Deus, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus. A irmã diaconisa Maria do Socorro testemunhou a sobrinha Daniele não precisará interromper a gravidez. Ela está acometida de um câncer, ao mesmo tempo grávida. Não havia a dúvida se precisaria interromper a gravidez para o tratamento, mas fez os exames, passou por todo o processo de avaliação e graças a Deus não precisará interromper a gravidez, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E também a Tatiane, sua filha, está desempregada, mas conseguiu 3 entrevistas de emprego. 3 entrevistas, estará indo agora para a semana e parece que é bem promissora, são bem promissoras as propostas. Nossa irmã Socorro está aí, estou vendo aqui, está dando ali um glória a Deus, as mãozinhas levantadas para os céus. Louvado, é para glorificar de pé, igreja. Louvado seja Deus. Bênçãos sem medidas sobre a vida dos nossos amados irmãos. Pois bem, vamos aqui, nós temos os nomes para oração. Antes da palavra, nós vamos orar a Deus. A palavra diz que os ministérios basilares de uma igreja, primeiramente orar, palavra e oração. Então vamos seguir fielmente, sabedores que aquele que fez a promessa é fiel. Então, rapidamente, vamos citar aqui os nomes para que nós oremos a Deus sem demora, porque eu sei que através da oração esta noite, sinais de Deus vão ser operados na vida da Igreja de Cristo. Eu creio, através da oração da fé, através da unidade da oração, corações, mentes serão aquecidos pelo poder da fé. Vamos declarar. E logo depois o estudo da palavra. Então, o irmão Carlos Espedo, nós temos orado pelo nosso presbítero, que também está online, estou vendo aqui, verificando o seu perfil. Irmão Carlos Espedo, temos orado pela essa labirintite aí, amado, caia por terra, irmão, em nome de Jesus, curado totalmente pelas chagas de Cristo. Que Deus fortaleça suas emoções, fortaleça sua vida nesse momento. A irmã Maria do Socorro também, que está aqui conosco, vai fazer a cirurgia para a retirada do tumor na área pélvica. Amada, tu já estás curada em nome de Jesus. De uma forma ou de outra, a mão de Deus é que vai operar na tua vida. O Pedrinho, representando a região dos Lagos, Saquarema, capital nacional do surf. Nós temos aqui muitos irmãos de Saquarema que eu estou vendo, além da Bispa Deise, que está lá no Boqueirão. Nós temos aqui a irmã Marceline, a irmã Delta, a família. Já vi também meu amigo Getúlio por aí conosco. Família abençoada, Cristina, todo mundo, família abençoada do Senhor. Então, representando Saquarema, nós temos o Pedrinho. Pedrinho também vai fazer a cirurgia. Não pôde fazer da última vez, adiou, vai fazer agora. Vamos orar por ele. Vamos orar pelo Caio Mendes. Caio Mendes, representando a região oceânica, Piratininga, aquela área, aquela região ali, abençoada do Senhor. Irmão Caio Mendes, pneumonia, vamos orar por ele, em o nome de Jesus, que ele seja
totalmente sarado, totalmente curado. Caio Mendes, menino prematuro, essa pneumonia seja repreendida, representando Cambuinhas, toda aquela área da região oceânica. A Priscila Araújo da Silva, nódulo na tireoide sendo investigado. Irmão José Cardoso, lá na Zona Sul do Rio de Janeiro, Catete, nossa ovelhinha aqui da igreja também, meu amado irmão, vai fazer um transplante de córneas. Irmã Tereza Andrade da Silva, tia do presbítero Jorge, nosso amado amigo e irmão, tem hérnias no abdômen, inguinal inferior, sente muitas dores. Vamos estar orando por ela em nome de Jesus. Irmã Marilene, representando o povo de Jacarepaguá, Curicica, dores no ombro esquerdo, aguardando cirurgia da prótese. Marcos Palhares, irmão da nossa querida diaconisa Sueli, pedra nos rins, pressão alta, diabético, problemas de visão, oraremos por ele. A dona Rosiana Linhares tem câncer, está fazendo um tratamento. A Rita de Cássia, também com câncer, suspeita de câncer no intestino, estaremos orando para que caia por terra esta mentira do inimigo. Dona Diva Glória Sampaio, em tratamento de quimioterapia. Dona Sueli Fabiane, fazendo quimioterapia também. Vamos orar por estas vidas. Amado, não há nome maior do que o nome de Jesus. Não há nome que supere o poder que há no nome de Jesus. Toda doença está debaixo deste nome, está debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz que Jesus carregou todas as doenças, encravou na cruz e por suas chagas fomos sarados. Vamos orar por essas famílias. E por último, nós temos aqui diversas pessoas, também pelas questões emocionais, profissionais, a questão também de drogas, enfim. Primeiramente, questões emocionais. Irmã Andréia Andrade, Terezinha Tinoco, Flávia Brandão, Carol dos Anjos, Angélica Campos, Liliane Barbosa e família Beninca. Fortalecimento espiritual, fortalecimento emocional. A Marcela Soares, depressão e fibromialgia. O Sérgio Lima, depressão e saúde, estado geral da sua saúde. Luiz Andrade Silva, filha da Dona Teresa, sobrinha do irmão Jorge. Oraremos por ela, por seu fortalecimento, também mental, físico, ela cuida da mãe. Antônio de Almeida Lopes, meu irmão, filho, abençoado, há muitas vozes contrárias no seu trabalho, muitos problemas no trabalho, muita gente sendo mandada embora, muitos gerentes antigos sendo mandados embora, pessoas de mais de 20 anos de casa sendo mandadas embora, e ele está muito preocupado, arrimo de família, e nós vamos orar por ele, em nome de Jesus, sua segurança profissional, para a glória do Senhor. Semelhantemente, o Bruno Vilela, que está desempregado, precisa também de uma porta de emprego, já está há alguns anos desempregado, em nome de Jesus Cristo. E o Pedro e a Cláudia, libertação das drogas, são irmãos do nosso diácono Carlos Augusto, nosso baixista da igreja, representando lá Itacuruçá, aquela área tão linda, tão maravilhosa do Rio de Janeiro, em nome de Jesus Cristo. Estes nomes agora, se você em algum momento da oração eu cito os nomes, algum caso especial lhe chamar a atenção, esteja livre para focar a sua oração em prol dessa questão, e em geral todos estaremos orando uns pelos outros, tá bem? Em nome de Jesus. Temos agora esses próximos minutos importantes para colocar diante de Deus, diante do trono da graça de Deus. Pai eterno e amado, eu quero agora, juntamente com os teus filhos e as famílias que estão aqui representadas, declarar que o que está sendo ligado na terra, está sendo porque terá sido ligado nos céus. Nós cremos, Pai, que os céus governam a terra, que a mão de Deus governa as nossas,
que a soberania de Deus conduz todas as coisas. Portanto, ó Pai, como crentes, como fiéis em Cristo Jesus, como aqueles que Paulo chamou de huipereta do grego, ou seja, o servo que está ali pronto para obedecer, pronto para cumprir as designações, aquele que está esvaziado de qualquer tipo de culto à personalidade, esvaziado de qualquer tipo de orgulho, soberba. Nós não queremos, Pai, ser uma igreja apavorada, um crente super-homem apavorado. Nós sabemos, Pai, as debilidades das pessoas, nós sabemos as limitações do ser humano, as fragilidades, esses tempos difíceis, as vozes contrárias. E verdade é que as tuas ovelhas precisam encontrar na igreja um lugar de acolhimento, precisam encontrar na eclésia, na igreja, um lugar de refúgio, um oásis no meio de um deserto, uma fonte, um manancial em meio a tempos desérticos, em meio ao sol escaldante do meio-dia, do deserto. Assim, ó Pai, que a igreja, por meio da palavra, da pregação fiel, da pregação que honra a palavra, porque quando Paulo falava sobre isso, ele falava em Coríntios 4, falava sobre a pregação fiel, e por meio da pregação fiel, servia aqueles que estavam à mesa sentados, a igreja servia o pão fresco, de maneira que, quando lemos 1 Coríntios capítulo 4, a figura do original grego é a figura do mordomo. O mordomo, ó Pai, nós sabemos que ele não tem a obrigação de comprar o alimento. Quem compra o alimento é o dono da casa. O mordomo, ele apenas serve o alimento à mesa. O mordomo o que faz é ir até a despensa, tomar o alimento da despensa, preparar a refeição com qualidade e com um bom sabor, e assim oferece a mesa. Mas a despensa já está cheia, porque o Senhor da casa colocou lá a comida. De maneira, Deus, que nós, como ministros do Evangelho, somos mordomos, e a comida que colocamos à mesa tão somente é a comida que Tu mesmo, ó Deus, puseste na despensa, que é a Tua palavra. Portanto, ó Pai, eu não quero trazer aqui em orações e em palavras e em mensagens uma palavra misturada com filosofias humanas, com autoajuda, um pastor coaching. Eu não sou coaching, eu sou pastor. Eu não sou ministro de autoajuda, eu sou ministro do Evangelho. Eu não sou pregador de autoestima humana, eu sou pregador da verdade que liberta. E nós não podemos, portanto, Pai, negociar esta palavra, porque as tuas ovelhas precisam, ó Pai, estar de mãos dadas com a igreja, havendo credibilidade, havendo mútuo respeito. Precisamos resgatar a autoridade eclesiástica, precisamos resgatar a autoridade do ministério, a credibilidade pastoral. Oh Deus, a classe pastoral é a terceira mais desacreditada no nosso país. As pessoas falam em pastor ou em, você sabe, na classe religiosa, as pessoas ficam receosas, porque muitas das vezes esses membros, ministros do mundo religioso estão estampados nas páginas policiais. Meu Deus, precisamos restaurar. Existem muitas heresias no meio, existem muitas palavras enganadoras e destruidoras que arrastam as pessoas para os caminhos escusos, estranhos, Pai, para os becos e as vielas escuras desse mundo, para a bancarrota. Meu Deus, que a obra do Senhor seja reavivada, que nós estejamos de mãos dadas como família espiritual, chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram, ó Pai. Afinal, cremos e oramos e declaramos e nos alegramos que haja um espaço ao sol para todo mundo, para cada um de nós,
que haja um espaço ao sol para cada um de nós, que nós possamos ter, ó Deus, cada vez mais testemunhos, que cada vez mais pessoas possam vir aqui e dizer: bispo, a porta se abriu, aquela entrevista gerou frutos, aquela questão, olha, o milagre chegou, aquele problema que estava aterrorizando caiu por terra, aquele laudo médico, Deus mudou a minha sorte, estou sarado pelas chagas de Cristo Jesus. Bispo, meus filhos passaram na faculdade, a porta de emprego se abriu, graças a Deus, estou caminhando em crescimento espiritual. Meu Deus, a tua palavra diz que sinais e prodígios hão de seguir aqueles que creem, porque nós cremos de todo o nosso coração, ó Pai, que a pessoa, quando é convertida, a pessoa, quando conhece Jesus, ela tem crescimento espiritual, a sua vida espiritual é fortalecida, a sua vida espiritual é madura, é amadurecida. Nós não podemos admitir, ó Pai, que a pessoa fique 10, 20, 30 anos passeando em igrejas e sempre dependente de leite, sempre menino espiritual. Nós queremos e sonhamos com uma igreja, Pai, que seja de fato um porto seguro para aqueles que buscam refúgio em dias de tempestade. É por isso, ó Pai, que nos unimos em oração nesta hora, porque cremos no poder da oração. Cremos que enquanto estamos aqui orando, clamando, enquanto estamos aqui diante do trono da graça de Deus, o sobrenatural está ocorrendo. Enquanto a igreja orava, diz que o anjo do Senhor foi até Pedro, livrou da prisão, onde havia uma escolta com 16 soldados, a porta de ferro se abriu automaticamente, o próprio Pedro viu tudo aquilo como se fosse uma visão. Nem o próprio Pedro tinha plena consciência do que estava acontecendo, porque foi respostas da oração incessante daquela igreja. Oh Deus, Paulo e Silas estavam presos, enquanto eles oravam e cantavam louvores, um terremoto abriu a porta da prisão e houve um milagre de salvação naquele lugar. Ó Pai, nós cremos de todo o coração que quando estamos em oração, quando estamos diante do trono da graça, buscando em Ti o refúgio, buscando em Ti a consolação para a nossa alma, há refrigério, há bálsamo para o nosso ser, há respostas de oração para a nossa alma, a vida é liberta, o coração é amadurecido. Ah, Senhor, nós cremos, Pai, que as amarguras da vida vão sendo diluídas na oração. Oh Deus, a oração é um processo curativo. A pessoa entra aos frangalhos na oração, aos cacos, quebrada. Ela entra de rastros na oração, Senhor. Muitas das vezes não consegue pronunciar nenhuma palavra, tão somente balbuciar alguma coisa. Mas as tantas, na guerra da oração, na batalha da oração, o Espírito Santo vai trabalhando, o Espírito Santo vai renovando, vai desanuviando os pensamentos, vai abrindo as janelas da alma. E as tantas, aquela pessoa aflita, cansada, fatigada, molestada na vida, aquela pessoa caída, derrubada, destruída, ela é fortalecida pelo poder do Espírito Santo. A graça de Deus restaura aquela alma, a graça de Deus cura as feridas do mais profundo íntimo, lá no âmago do ser, onde o computador, o diagnóstico, a tomografia computadorizada, colorida, não consegue identificar. O contraste da veia não consegue evidenciar. Lá dentro, ó Pai, no mais profundo da alma, onde não se sabe bem separar onde é a alma e onde é o espírito, lá a palavra separa juntas e medulas, a alma do espírito,
coração. Ela faz asepsia da alma. Ela faz uma faxina nas gavetas que estavam lá cheias de roupa suja. Ela faz uma lavagem da vida, Pai. Nós cremos que muito vale por sua eficácia a súplica do justo. Nós cremos, Pai, que um tempo investido em oração e em meditação bíblica nunca serão tempos perdidos, nunca, meu Pai. Na verdade, parece tão fácil que nós muitas das vezes não sabemos a riqueza e o poder que há nessa prática. Agora mesmo a ciência tem se rendido a esta prática. Já há algum tempo, quanto a respeito da oração, já dizia algumas pesquisas científicas que uma pessoa que recebe oração, mesmo que ela não saiba que está recebendo oração, os percentuais de melhora, os percentuais de recuperação são absurdamente superiores daquele que não recebe oração. E agora, Pai, mais recentemente, pesquisas científicas, artigos científicos a respeito do poder da meditação bíblica. A pessoa que medita na Bíblia 4 vezes por semana, todos os índices do mal caem por terra. Solidão, depressão, pornografia, sentimento de adultério, de lasciva e tantas outras coisas mais, impulsos suicidas, jogatina, tudo isso cai por terra, Pai, porque a palavra de Deus é poderosa. Então nós unimos a oração à Tua palavra. Colocamos, Pai, cada nome agora que está aí no coraçãozinho, na mente, na boca, nos lábios dos Teus filhos. Colocamos agora em oração, unimos cada uma dessas pessoas juntamente com a lista de oração que nós recebemos aqui semanalmente, diversos pedidos de oração. Colocamos todas estas vidas diante de Ti e todas aquelas outras, Pai, que ainda estarão orando conosco na live que ficará registrada no canal da igreja. Colocamos diante de Ti em oração e declaramos, Pai, livramentos, que a porta de ferro se abra automaticamente, que a escolta dos soldados que aprisionam não vejam, haja libertação sobre o Teu povo, que as cadeias caiam por terra, as portas se abram e haja conversões nesta noite, Pai. Pessoas que estavam cativas aos dogmatismos, pessoas que estavam cativas, Senhor, de tal forma aos seus pressupostos, um dogmatismo tão grande, que não viam possibilidade de abrir o coração, mas o Teu Espírito vai lá dentro daquela alma, converte aquela pessoa, transforma aquela vida, e ela passa a ser uma nova criatura. Sim, meu Deus, restaura a vida espiritual, restaura a saúde, Senhor, destas pessoas. Restaura, Senhor, a vida financeira de cada uma delas. Concede, Senhor, oportunidade de trabalho, segurança para aqueles que estão trabalhando, Senhor. Oh, meu Deus, que haja prosperidade na vida do Teu povo, segurança financeira, segurança material. Oh, nós oramos em nome de Jesus. De fato, como nosso presbítero Jorge diz, nossa amiga Vivi também diz, as pessoas seguras são mais felizes. Isto é uma verdade. E nós queremos declarar ao Pai que em Ti está toda a nossa segurança. Tu és o Deus que opera sobrenaturalmente na vida do Teu povo, que faz sinais, prodígios e maravilhas. É assim que nós oramos, é que nós temos a certeza da resposta, que nós já Te agradecemos pelo milagre. Eu creio que um milagre está chegando, um milagre está próximo. Tem gente que está orando aqui, está dizendo: Deus, parece que eu não vou aguentar. Deus, parece que o peso está muito grande. Deus,
as aflições estão demais. Deus! Pois, amada família espiritual, quando a panela de pressão apita, é porque a comida lá dentro está pronta, é porque a carne está assada. Que em nome de Jesus, se está o barulho apitando, se o barulho é grande, é porque a tua bênção está pronta. Deus preparou. Receba, em nome de Jesus, receba o milagre da tua vida, receba esta porta que se abra, receba este sinal de Deus na tua vida. Em nome de Jesus Cristo oramos, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Pois bem, minha amada família, santos preciosos de Deus, eu sei que testemunhos virão desta noite. Pessoas vão dar testemunhos, pessoas serão tocadas, um milagre de Deus ocorrerá. Eu creio de todo o meu coração, eu creio de todo o meu coração, todo o meu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia agora, por favor. Nós estamos numa série de mensagens maravilhosa, aprendendo sobre o livro de Samuel, o livro histórico de Samuel. O original hebraico é apenas um livro, mas na tradução, as traduções para as línguas modernas, foram feitas a divisão em 1ª e 2ª Samuel, de uma forma didática, apenas para talvez melhor compreensão das pessoas. Então nós estamos em 1 Samuel capítulo 24. Já estudamos aí 24 capítulos, né? Com o capítulo de hoje desse livro, você já pode dizer que conhece muito da história da igreja, da história do povo de Deus, não é verdade? E quando esta série terminar, quiçá nós faremos um culto de ação de graças, na verdade. O irmão Júnior vai trazer um pastel com carne, frango, vai trazer um pão com atum, a especialidade do nosso Masterchef, presbítero Valdécio. Pão com atum e pastel de carne e frango, uma bênção. A irmã Cássia também, louvado seja Deus. Irmã Eliana Melhorança vai trazer as suas empadas de frango, que são uma bênção maravilhosa. A nossa irmã Sueli vai trazer a sua tradicionalíssima torta de frutas. Oh, glória a Deus! E o bispo vai trazer a boca. Não, eu vou trazer os refrigerantes, prometo. Refrigerante, o chá e o suco para os irmãos mais naturais, tá bom? Pensar no final dessa série a gente faça aí uma comemoração, porque de fato, amados, isso é um curso, hein? É um curso que nós estamos fazendo aqui na igreja. Louvado seja Deus. Então, abra aí a sua Bíblia, capítulo 24 de 1 Samuel. O tema: Davi está sendo treinado para ser um grande rei. Você se lembra que dissemos algumas vezes que Saul era um rei grande, porque ele era um homem muito alto, mas ele nunca veio a se tornar um grande rei. Davi estava sendo treinado para ser este grande rei, naquele contexto, naquela época, para impactar a sua geração. Quiçá, assim como Davi, pessoas que me assistem aqui estão sendo treinadas por Deus para estarem bem contextualizadas no tempo presente, para responderem às perguntas que as pessoas estão fazendo, para se tornarem uma voz que clama no deserto, para entenderem o contexto da sociedade líquida que vivemos, o contexto pós-moderno que nós vivemos, a quebra das verdades dialéticas, e assim possam ser canal de fonte de vida, mostrando verdades absolutas para esta geração que tem se perdido em larga escala. E sabe, Deus te prepare, ou esteja já preparando, para que você seja impacto para esta geração e para a próxima que vem, em nome de Jesus. Então, capítulo 24, versículos de 1 a 6.
Diz assim a palavra do Senhor: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul para aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor diz: eis que te entrego nas tuas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois Davi sentiu bater-lhe no coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. Ou seja, ele ficou sentido, com remorsos, achou que nem deveria ter feito isso. Olha como Davi estava sendo preparado, hein? Teve a chance de matar o seu inimigo e ficou com remorso de ter cortado a orla do vestido dele. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Que esta palavra abençoe rica e poderosamente a tua vida, em nome de Jesus. Pai eterno e amado, eu quero agora aproveitar da melhor maneira os próximos minutos, Senhor. Eu quero que esses próximos minutos sejam enriquecedores para os teus filhos amados. Portanto, Pai, usa-me em nome de Jesus. Te peço, Pai, com consciência, para que tu me uses, uma vez que eu já passei aqui a semana inteira estudando, o dia inteiro praticamente, durante todo o dia, para preparar essa mensagem. Agora, Pai, debaixo da tua inspiração e debaixo do devido respeito que as tuas ovelhas merecem, com um estudo prévio, eu peço, Senhor, que tu me uses, mas muito além de qualquer pressuposto humano, que seja a voz de Deus a falar a estes corações, a cortar corações e mentes, a enriquecer os tesouros da alma, para que do coração nós tiremos boas coisas. Em nome de Jesus, fala-nos, aqueles que estão sendo preparados para grandes coisas neste mundo, para impactar onde estiver andando as pessoas. Em nome de Jesus, o povo de Deus diga amém, amém e amém. Minha amada família, meus irmãos em Cristo Jesus, como eu fico feliz nesse momento de pregação. Pareço pinto no lixo. Tamanha é a minha alegria de falar de Jesus, falar da palavra, falar do estudo bíblico. É realmente uma alegria muito grande para mim. Poder contribuir, servir, poder ser útil para as pessoas. É uma alegria muito grande. Obrigado por você estar conosco, por você permanecer conosco, por você ouvir a palavra que está sendo pregada. Então nós estamos aqui diante de um pano de fundo em que Davi está sendo treinado por Deus. O original da palavra treinamento é paideó. Paideó é o treinamento. É como aquele filme com Denzel Washington, Dia de Treinamento, acho que é esse o nome dele, Dia de Treinamento. Então, Davi estava sendo treinado, de maneira que, embora o Senhor colocasse Davi em situações arriscadas, Deus o guiava, o encorajava e o protegia em meio ao perigo. Você se lembra que Davi, quando estava fora da terra de Judá, em Moabe, naquela fortaleza do original hebraico Metsudá, ele disse: preciso saber o que Deus quer fazer de mim. Então Deus usou o profeta Gad e disse: olha, entra em Judá
entra na terra de Judá, porque Deus tem planos com a tua vida nessa terra. Era extremamente perigoso esse movimento de Davi, porque Saul queria matá-lo. Então entrar em Judá era correr risco, entrar em Judá era colocar a vida em risco. E muitas das vezes, em muitas situações da vida, nós somos obrigados a tomar decisões arriscadas. E muitas das vezes, em determinados momentos, somos obrigados a fazer coisas arriscadas, coisas que parecem que são um verdadeiro contrassenso. Mas o Deus que guia Davi é o Deus que protege a Davi, é o Deus que encoraja Davi através dos seus servos, fazendo-o lembrar das profecias de que ele era objeto. Porque já havia uma profecia sobre ele, Samuel já havia dito que ele seria o rei. E então um filho de Saul disse: olha, você será o rei, Davi, Deus é contigo. Eu lembro, os amados, que Paulo falou a Timóteo: combate o bom combate, firmado nas profecias que foste objeto. Ou seja, nós não devemos combater o combate espiritual da vida com armas carnais. As armas carnais não têm proveito. O combate da vida é com a arma da palavra, a palavra profética. Então, perceba que até esse capítulo que nós estamos lendo, no 21 e no 22, os capítulos anteriores, Davi, entre as suas fugas e loucuras, ele não consultava o Senhor. Ele agia no senso comum. Ele agia como os seus olhos lhe pareciam bem. Só que, amado, eu quero lhe dizer que o que é mais desesperadamente corrupto nesse mundo, sabe o que é? O que é mais desesperadamente corrupto nesse mundo? É o coração humano. O terreninho que é difícil de conhecer. Já diz o ditado que coração é terra que ninguém anda. Às vezes a pessoa está casada há 5 anos, 10 anos e continua descobrindo coisas. Então, é preciso que nós estejamos na torre de vigia, consultando ao Senhor, consultando a palavra, meditando nas Escrituras. Amado, meditar nas Escrituras não é ter aquela caixinha de promessa que só tem coisa boa ali. É selecionado um versículo maravilhoso, só tem bênção, e a pessoa vai lá na caixinha de promessa, tira o versículo. Não é isso, não é examinar as Escrituras. Examinar é você buscar os princípios da palavra, é você buscar os conceitos da palavra. Por isso a importância de você ter um líder espiritual na sua igreja que possa ser, sim, sustentado pela igreja, para poder 24 horas por dia se dedicar ao estudo, se dedicar a gastar pestana, fazer cursos, aprender, particularmente dando o meu testemunho para as ovelhinhas amadas que me assistem. Eu tenho buscado esse conhecimento e buscado me esforçar. Faço diversos cursos. Só pela Universidade Hebraica eu estou fazendo 5 cursos. Agora eu vou começar 2 deles no mês de novembro. Um deles vou começar no dia 8 de novembro, no dia do meu aniversário, que é o contexto judaico do Novo Testamento. E na quarta-feira, dia 10, vou começar o Conheça a Torá, aprendendo com judeus, aprendendo com aqueles que falam com propriedade, direto de Jerusalém, online, pela plataforma da faculdade. Ou seja, eu tenho tentado de todas as maneiras buscar o conhecimento, aprender. Por isso eu louvo a Deus pela vida da igreja que me permite buscar esse conhecimento, porque de fato é de extrema importância que aprendamos a examinar as Escrituras, para que permitamos que as Escrituras falem por si só, possamos fazer uma exegese correta. Há uma diferença entre exegese e exegese. A exegese é quando você lê o texto e você explica o texto. O texto fala. A exegese é quando eu empurro para dentro do texto as minhas filosofias, as culturas, os meus achismos.
Então você vê hoje um pragmatismo no meio religioso muito grande, uma filosofia humana muito grande, um tipo de linguajar extremamente corrompido, que visa somente o ganho das multidões sem qualidade. Então isso não gera igreja madura, isso não treina as pessoas, e nós precisamos de treinamento, o treinamento que vem de Deus. Então, sem dúvidas, nesse contexto, Davi estava sendo tentado a agir pelo que ele via e não pela fé, mas ele foi motivado, encorajado a crer, a viver a palavra do Senhor. Lembra comigo no capítulo 23, versículos 16 a 18, olha lá o que diz: então se levantou Jonatas, filho de Saul, foi para Davi e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Ele lhe disse: não temas, porque a mão de Saul meu pai não te achará, porque tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o homem, o que também Saul meu pai bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Então, amado, olha, eu quero poder ser útil e usado por Deus para a tua vida, como Jonatas foi usado para Davi. Você possa receber agora o fortalecimento da sua confiança em Deus, a sua confiança na palavra. Aquele que fez a promessa é fiel. Deus vai cumprir a sua palavra na sua vida. Então, amados, ao longo de toda essa sessão que nós estamos estudando de 1 Samuel, o objetivo do narrador bíblico é mostrar que, sem sombra de dúvida, é Davi e não Saul o rei legítimo escolhido por Deus para Israel. Contudo, Davi, apesar de já ter sido até mesmo ungido por Samuel, Saul ainda estava vivo. Então Davi respeita o fato de Saul ainda ser o rei ungido do Senhor. E quando Saul está no interior daquela caverna e Davi tem a oportunidade de matá-lo, acabar com aquele problema, Davi diz: não levantarei as mãos contra o ungido do Senhor, e não o mata. Então Davi havia aprendido que nada é mais importante na vida do que depender de Deus, depender do agir de Deus, depender da direção de Deus. Nada é mais importante do que estar no centro da vontade de Deus. Então, no capítulo 24, que é o texto que estamos estudando efetivamente, no versículo 4 a 7, diz assim: então os homens de Davi lhe disseram, olha aqui, amado, o equívoco dos homens de Davi, porque isso aqui é um problema. Quando a situação aparentemente nos é favorável, a gente interpretar, fazendo uma leitura do que aparentemente é favorável, como dizer, eu tenho certeza que isso é a vontade de Deus, só porque parece favorável. E aquilo que é dificultoso, aquilo que é problemático, ó irmão, vigia, isso aí não é de Deus não, porque se fosse de Deus, estaria dando certo. Que coisa mais fora da Bíblia é essa? Amado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Isaías foi cerrado ao meio, Paulo foi decapitado, João foi possivelmente banhado em óleo, os profetas e apóstolos foram perseguidos e mortos. Que coisa é essa desse pragmatismo secularista do ISO 9000 e não sei quantos, que diz que se está dando certo é de Deus, e se está tendo problema não é de Deus? Então, seguindo esse pensamento secularista, pragmatista, mundano, terrenal, os servos de Davi disseram assim, os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor te diz, eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, far-lhe-ás o que bem lhe parecer. Então diz que Davi se levantou furtivamente, foi até ele, cortou uma orla do seu manto, olha lá, e ainda disse assim, no versículo 6, o Senhor me guarde de que eu faça mal, tal coisa ao meu Senhor.
isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Com estas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que levantasse a mão contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Então Davi, amado, sabia o que era depender do Senhor. Davi sabia o que era esperar o sinal verde. Davi sabia o que era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Davi não se deixou iludir por causa de uma aparência de favoritismo. Então ele disse: olha, vou lá e vou acabar com esse problema. Não! Ainda que Davi sabia que o risco dele continuar sendo perseguido por Saul era muito grande, ele sabia que Deus tem princípios que precisam ser respeitados. Deus tem princípios que precisam ser honrados. Esse era o treinamento. Aquele Saul na caverna era um queijinho na ratoeira, para ver se ele ia lá abocanhar aquele queijo. Mas ele não caiu na armadilha, porque ele estava sendo treinado por Deus. Então note o fato que hoje em dia, isso é importante, esse parêntese, hoje em dia há um abuso e um uso indevido desta expressão, ungido do Senhor, como se tudo que o líder dissesse devesse ser reverenciado. Ungido do Senhor naquele contexto era alguém que pegava o azeite, o óleo, derramava, por isso ungido, ele era ungido. E aí o profeta abençoava a monarquia, a autoridade civil e militar. Hoje no Novo Testamento isso tomou uma outra proporção e faz-se uma mistura muito grande, e há um uso indevido, há um abuso dessa expressão. Amados, o princípio referencial que deve regular a nossa vida são as Escrituras Sagradas, de maneira que, se um líder espiritual, um pastor, um pregador, um bispo, se distanciar da palavra, ele deve ser exortado e até repreendido. O pastor, o bispo, deve ser considerado, respeitado na sua função ministerial como pastor da igreja, se ele estiver exercendo a palavra de Deus, porque no fim de tudo, a palavra é que tem que ser respeitada. Agora, se um líder espiritual traz à mesa os seus achismos, traz à mesa um linguajarzinho bonito, um linguajarzinho moderninho, um linguajarzinho coaching, um linguajarzinho para atrair as multidões, mas não tem teologia fraca, não tem conhecimento do contexto, pano de fundo, preparador para o Novo Testamento. Você pergunta para ele qual era o objetivo do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, Lucas e João, ele não sabe responder. Qual era o tema central dos capítulos? Não sabe responder. O que Atos dos Apóstolos estava dizendo? Ele não sabe responder. Aí pega lá um monte de textinho impactante, olô, e fica usando o seu achismo no altar, levando as pessoas para um caminho distante da palavra. Lembra-te, amado, que o texto de Samuel, ele estabelece uma intertextualidade dos capítulos, fazendo contrastes e paralelos entre os personagens e o povo, de maneira que, quando fala a exemplo de Eli, que Eli não enxergava bem, e ele era o sacerdote naquele contexto, e de igual forma as visões e a palavra de Deus era muito rara, de maneira que o povo estava acomodado, ou seja, a cegueira de Eli refletia a cegueira espiritual do povo. E é o que nós vemos no nosso país, falta de treinamento. Amado, as pessoas reconhecem de longe quem estuda e quem não estuda. As pessoas reconhecem de longe quem prepara um bom sermão e quem não prepara. As pessoas reconhecem de longe quem fala com propriedade e quem fala achismos, quem é papagaio repetidor. Nós precisamos restaurar a autoridade bíblica no meio da igreja. É sola Escritura e tota Escritura. Somente pela Escritura e toda a Escritura. Nós não podemos aqui servir outra coisa que o Senhor da casa não tenha posto na despensa. Nós somos apenas mordomos.
Nós estamos aqui apenas para servir a mesa. O que o Senhor colocou na sua palavra, é isso que vai treinar os corações, é isso que vai lapidar as arestas da alma, é isso que vai fortalecer os músculos, as fibras dos músculos, para que nós possamos dizer: aprendi com Deus e digo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, ovelhinha amada, esse princípio de respeito à palavra de Deus, que regula a vida dos líderes, é o mesmo que regula a vida das ovelhas. Nós devemos seguir os princípios da palavra mediante a autoridade das Escrituras. Nós não podemos fazer a obra de Deus como nós achamos, porque se eu faço a obra de Deus como eu acho que é melhor, porque a minha verdade é diferente da tua verdade, e nós não temos respeito nenhum pelas Escrituras, então a gente volta ao período de Juízes, que cada um servia a Deus conforme melhor lhe parecia. Então note, por exemplo, rapidamente aqui no livro de Tito, capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo está escrevendo uma das suas cartas, e ele diz assim, capítulo 3, versículo 8, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Ele ainda continua e diz, evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, isso não tem utilidade, são coisas fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida, vive pecando, e por si mesma está condenada. Então, amados irmãos preciosos, podemos observar que estamos estudando nesta noite, esse período de treinamento de Davi, em que a palavra de Deus era a referência para Davi, em que a vontade do Senhor era a referência para Davi. Podemos observar nesse contexto que Deus é de fato o Senhor que conduz a vida do seu servo. Veja uma coisa, amado, todo o planejamento militar de Saul, a escolta dos soldados de Saul, a traição dos zifeus no capítulo anterior, que entregaram a localização de Davi, delataram o paradeiro de Davi, amados, nada disso adiantou, porque Saul foi colocado nas mãos de Davi. Não adiantou os soldados, não adiantaram os soldados, a estratégia militar, o FBI de Saul. Saul tinha uma rede de informações que Davi entrava no restaurante, a pessoa sabia. Davi entrava em casa, as pessoas sabiam. Era o FBI, eram os paparazzi. Mas não adiantou nada disso, amado. Deus colocou Saul nas mãos de Davi, para que Davi pudesse responder ao treinamento de Deus da forma que era agradável aos olhos do Senhor. Então, a ideia central do capítulo 24 é esta: o Senhor defende os seus servos quando os seus servos se voltam para Ele, buscando perfeita justiça. Amado, se você estiver buscando justiça própria, se você estiver buscando vingança, se você estiver alimentando sentimentos equivocados no coração, não espere que Deus vá te honrar. Se você lá no fundo quer ver o teu irmãozinho mal, porque às vezes parece que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque quando alguém está se alegrando, alguém recebe um espaço ao sol, parece que a pessoa tem inveja, ela que queria estar recebendo aquela honra, a pessoa que queria estar recebendo aqueles aplausos. Deus está vendo o que está no coração. Se você alimenta esse tipo de sentimento egoísta, esse tipo de sentimento vingativo, esse tipo de sentimento maligno, não espere que Deus esteja te favorecendo, amado. Não seja cego o suficiente de achar que Deus vai satisfazer o teu ego, como aquela criança mal educada, que pede, e os pais não sabem fazer nada. Os pais dizem sim para tudo.
Amado Samitiba, um dos grandes teóricos dessa área, ele diz que se você disser sim, sim, sim para tudo que teus filhos pedem, você está possivelmente criando um futuro drogado, um futuro dependente químico. Porque quando ele bater de frente com a sociedade vai bater forte, ele não vai aguentar. Então Deus, ele trabalhou no coração de Davi. Davi estava lá no deserto, enfrentando o urso, enfrentando o leão. Davi estava lá no anonimato. Quanto tempo Davi ficou no anonimato, trabalhando, exercendo o ministério que Deus lhe deu, para que então ganhasse projeção na vitória contra Golias, e agora tivesse a oportunidade de dizer: não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Estou esperando, Deus vai me honrar da maneira certa. Então veja, amado, o que acontece com Davi nesse treinamento. Pois a vida espiritual tem conexão direta com a realidade existencial. É muito interessante essa percepção. Vida espiritual e vida prática tem conexão direta. Amado, vida espiritual não é uma janelinha que você abre no domingo, vai lá, abriu a janelinha no domingo, abriu o culto da janelinha, foi lá na igreja, disse um aleluia, deu glória a Deus, bateu umas palminhas, pronto. Saiu da janelinha, voltou para casa, na esquina já está brigando com a mulher, já está puxando o cabelo dela, já está batendo com a toalha molhada, já está xingando de não sei o que, já está mandando não sei para onde. Gente, que crente é esse? Que homem de Deus é esse? Que mulher de Deus é essa? Então, embora Davi tenha a oportunidade de matar Saul, ele se recusa a fazê-lo. Com isso ele prova a sua lealdade a Saul, a sua disposição de esperar até que o Senhor lhe concedesse o trono. Então veja como Davi consegue se conter. Lá estava Saul, entregue nas suas mãos. Ele podia fazer o que quisesse, mas não fez, não o matou. Quando ele sai da caverna, ele ainda usa palavras humildes. Veja aqui rapidamente no versículo 8 a 15. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que das tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas a caça da minha vida para matirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém, a minha mão não se estenderá contra ti. Versículo 13. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém, a minha mão não está contra ti. Olha agora o que ele diz, 14. Após quem saiu o rei de Israel? Você saiu contra quem, ó rei? Quem é que você está perseguindo? Um cão morto? Uma pulga? Olha como Davi está se rebaixando humildemente. Seja o Senhor meu juiz e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Amado, quando o servo de Deus busca a perfeita justiça, o Senhor o protege, o Senhor o livra, o Senhor o guarda. Por isso já diziam os judeus: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. É o Deus que livra, é o Deus que protege, é o Deus que salva. Então, amado, Davi atribui a glória a Deus, que Ele é o juiz de todas as coisas. Davi usa de sabedoria no falar, ao levar Saul a refletir. Escuta, ó rei, quem é que está buzinando no teu ouvido? Quem é que está te engravidando pelos ouvidos?
Davi tem jogo de cintura, sabe lidar com a situação prática, com equilíbrio, com humildade, com sabedoria. Amados, isso aqui são lições de liderança. Quando o líder está sendo pressionado de todas as formas pelas pessoas, lidando com ingratidão, com insatisfação, com críticas, com problemas de toda natureza, ele precisa de um jogo de cintura, que somente um líder preparado por Deus é que saberá responder. Então veja o que acontece com Davi neste treinamento. Pois em vez de dar vazão à carne, ele apela para o Senhor, para que Deus lhe faça justiça, e ele é vindicado quando Saul o isenta de culpa e o abençoa. Ele é restituído por Deus, ele é abençoado por Deus. Amado, Deus está vendo o teu sofrimento. Se você está sendo perseguido, porém você não é malfeitor, você é íntegro, você está sendo perseguido como crente, você está sendo perseguido como homem e mulher de Deus, tu serás vindicado por Deus, Deus vai te honrar. Aquele que te guarda não dormita, aquele que faz a obra não dorme, é Deus. Então, diante da injustiça, da perseguição, Davi se recusa a tomar vingança com as próprias mãos, ele apela para Deus, o justo juiz. Saul reconhece a sua inocência, pronuncia uma bênção sobre Davi, e até garante que o plano de Deus, estabelecido por Deus, irá se realizar na vida de Davi. Então a decisão de Davi de se voltar para Deus e confiar na justiça divina, nos lembra que a vingança pertence ao Senhor. Ele é reto, ele é o justo, sábio juiz, que faz todas as coisas. Capítulo 24, versículos 16 a 20. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é isto mesmo a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em alta voz. Olha, amado, veja a situação psicológica de Saul. Ele não sabia nem o que ele queria. Ele há um instante atrás queria matar, agora estava chorando. Veja. Aí ele diz: disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem e eu te paguei com o mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrado o inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com o bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que tu serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, amado. Então, ovelhinha amada, vai aqui o meu conselho. Estamos nos 5 minutos finais. Muito cuidado com a justiça feita com as próprias mãos. Amado, você pode pecar contra sangue inocente. Você pode estar pecando verdadeiramente contra a obra do Senhor. Você pode estar pecando contra o ungido do Senhor. Você pode estar indo contra o que Deus quer fazer na tua própria vida. Cuidado com a justiça com as próprias mãos. Lembre-se de que Deus está no controle. Davi poderia ter agido até mesmo por instinto de autopreservação. Davi poderia ter agido com ira por estar sendo perseguido injustamente. Poderia ser tomado pelo desejo ganancioso do trono. Afinal, Saul estava ao alcance da sua adaga. Mas ele se conteve, não agiu com justiça própria, aprendeu a depender do Senhor e lembrou que Deus estava no controle de tudo. Depois você pode meditar em 1 Pedro 2, 19 e 23, quando você diz que o Senhor Jesus Cristo, quando ultrajado, não revidava com ultraje, mas entregava-se àquele que julga retamente. Amado, você só pode ser envenenado se você tomar o veneno. Eu estava vendo um orador dizer assim, ele era careca, né? Esse orador careca, não tem cabelo nenhum, e ele estava dizendo assim: outro dia o meu vizinho bateu na minha porta, e quando eu abri, ele me xingou. Ele disse assim: seu careca! E a minha opção o que era? Dizer não, eu não aceito, não quero isso, mas eu sou careca mesmo.
de maneira que eu só seria envenenado se eu tomasse o veneno dele. Amado, você só é envenenado se você ingerir o veneno. Jogue por terra, amado, toda falta de perdão, todo sentimento vingativo, todo sentimento ganancioso. Não permita ser dominado por sentimentos terrenais, carnais. Viva com humildade, viva com temperança, viva com equilíbrio. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Não queira usurpar o lugar de ninguém, não queira usurpar a glória de ninguém. Aprenda a aplaudir as pessoas quando vencem. Todo mundo tem direito a um lugar ao sol, especialmente aqueles que lutam para conseguir isso, especialmente aqueles que semeiam com lágrimas. Aprenda a aplaudir os vencedores, aprenda a honrar os que merecem honra, aprenda a colocar-se no seu devido lugar. É porque todo mundo tem a mania de se achar a última rosquinha do saco de biscoito, o último gole do copo de Coca-Cola. Então, amados, eu preciso terminar esta mensagem com a conclusão. 3 citações para você refletir. No desenrolar dos eventos que levam à concretização das promessas de Deus, assim como Davi, desenrolou-se todos esses eventos que estavam sendo desenrolados até que Davi fosse rei, que era a promessa sobre ele. Nesse tempo de desenrolar, que é um tempo de espera, o servo do Senhor deve permanecer firme, fazendo o que é certo. Lembra-te, Davi não estendeu a mão contra Saul. As armas da nossa milícia não são carnais, as nossas armaduras são as armaduras de Deus. Não entre no jogo do mundo, não faça o joguete do mundo, não dance a música do mundo. Você é crente. Se os outros estão mentindo, não minta você. Se os outros estão difamando, não difame ninguém. Se os outros estão querendo te levar à ira, você sabe, te provocar, mentir a teu respeito, não caia na pilha. Mantenha-te firme, faz o que é certo, continua honrando ao Senhor. Você que é forte. Forte não é quem perde o equilíbrio, sai tirando a peixeira. Isso é o fraco. Isso é fraco, é desequilibrado. Você é forte, mas é forte porque Deus está na tua vida. Deus vai te honrar, amado. Deus vai te honrar, amada. Deus está vendo as lágrimas que você derrama. Ou você acha que as lágrimas que você derrama estão indo para um canto escuro qualquer? Deus está vendo. Deus está vendo. Permaneça firme. Honre ao teu Senhor. No fim de tudo, amado, no fim de tudo, no fim de tudo, só vai sobrar você e o Senhor. Você e o Senhor. E o que importa, aleluia, o que importa é que o despenseiro seja encontrado fiel. É isso que importa, que lá no final você diga: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É isso que importa. Davi não sabia quando Deus iria lhe dar o trono. Davi não sabia quando Deus iria cumprir a promessa. Mas ele sabia muito bem que era errado levantar a mão contra o ungido do Senhor. Ele sabia também que podia confiar no caráter justo de Deus. Amado, entregue os teus caminhos ao Senhor. Por mais quantos anos da sua vida você vai ficar lutando com a tua força carnal? Por mais quantos anos da sua vida você vai ficar lutando com o braço da tua carne, com uma disputa de egos, de quem pode mais, de quem manda mais, de quem é o tal, de quem é isso, de quem é aquilo, quantos anos mais você vai perder? Aprenda, entregue o teu caminho ao Senhor, dele vem a vingança,
dele vem a perfeita justiça. Terceiro e último lugar, quando os servos do Senhor sofrem, enquanto esperam a promessa de Deus se concretizar, eles devem voltar-se para o Senhor em busca do refúgio de Deus. Ou seja, amado, corra para o refúgio, porque aquele que fez a promessa é fiel. Diz que Saul voltou para o seu lado e Davi voltou para a fortaleza, para esperar em Deus. Continue esperando em Deus, amado. Continue meditando na oração. Continue meditando na palavra. Continue crendo na autoridade das Escrituras, respeitando a autoridade da Escritura, ouvindo a palavra do pregador, que se esmera em pregar a palavra bíblica, como ungido do Senhor, no sentido de ser pregador da palavra. Você também, como ungido do Senhor, deve estar dentro dos parâmetros da palavra. Nós não podemos atribuir a responsabilidade somente ao pregador. Você precisa receber. Portanto, amado, fiel é a palavra do Senhor e digna de inteira aceitação. E é esta palavra que instrui o povo de Deus. Às vezes esse povo é oprimido pelas batalhas, mas a palavra instrui a esperar no Senhor, a buscar a justiça do Senhor, a se refugiar na certeza do Senhor, porque Deus não falha. Em vez de tentar resolver a questão por meio de seus próprios caminhos, confia no Senhor. O apelo de Deus é este, amado: honre ao Senhor. O apelo de Davi a Deus, a sua permanência na posição de inocência, de mãos limpas, e a subsequente bênção proferida por Saul sobre ele, foram refletidos no final da história, quando Deus deu a vitória para Davi. E é assim que esse episódio é um lembrete para nós, é um lembrete para todos aqueles que sofrem esperando em Deus, que Deus realmente defende o seu servo quando este se volta para ele buscando perfeita justiça. Isso é um lembrete de que Deus treina o seu servo, o prepara e o equipa para que ele seja o grande rei que Deus queria que Davi fosse. Minha pergunta é: você está disposto a esperar em Deus? Você está disposto a ser perseguido, caluniado, difamado e entregar isso na mão de Deus? Você está disposto a aplaudir e a honrar aqueles que verdadeiramente merecem honra? Você está disposto a cultivar a humildade no seu coração? Amado, amada, a quem muito lhe é dado, aleluia, muito lhe será exigido. Deus te capacita, Deus te treina, e se você meditar na oração e na palavra, tu serás verdadeiramente treinado por Deus. Essa palavra é sagrada, ela não poderá jamais voltar vazia. Creia, não se diminua, apenas coloque-se na posição de Deus, fazendo a vontade de Deus, e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Então chegamos ao final desta mensagem, deste culto, desta live. Obrigado por ter ficado aqui até o final. Sexta-feira que vem estaremos aqui de volta. Você tem aí a semana inteira para se preparar, para estar de volta aqui na próxima sexta-feira. E também, se for possível, convide alguém para estar com você. Convide alguém. Quem sabe de 15 a gente pode multiplicar para 30 pessoas semana que vem. Depende de você. Depende de cada um de nós. Fazer o convite, estender a palavra, compartilhar essa mensagem em nome de Jesus. Tá bem? Faça isso.
Deus vai honrar a tua vida em nome de Jesus Cristo. No domingo, às 9h20, nós estaremos aqui na Rua General Roca, 340, na Tijuca, dentro da galeria, bem próximos da Praça Sans Pena, 5 minutos do metrô da Praça Sans Pena. A nossa rua sai diretamente no Shopping Tijuca, ou seja, estamos no coração da Tijuca, um lugar de facílimo acesso, irmãos amados, uma rua conhecidíssima. Qualquer pessoa aqui nas redondezas sabe onde que é a Rua General Roca, tá bem? Uma rua fácil, de bom acesso. Certamente a igreja está muito bem situada, muito bem localizada, muito bem ambientada. O espaço é muito bem ambientado, iluminado. Temos, graças a Deus, ar-condicionado ambientando, a sonorização perfeita. Temos banheiro masculino, banheiro feminino, bebedouros, não é verdade? Temos até um cafezinho pastoral aqui no gabinete da igreja. Então, serão sempre todos muito bem-vindos. Rua General Roca, 340, na Tijuca. Domingo, 9h20 da manhã. E também, quiçá para os irmãos mais distantes, nós estaremos aqui na nossa live. No Facebook, Anderson Nogueira Bispo. Na fanpage Bispo Anderson Nogueira, que você pode ir lá curtir, se você puder, se você desejar. E também o canal do YouTube, @Cristo Vive Missão. Peço você carinhosamente, dedique alguns segundos, vá lá na nossa página, se inscreva e ative o sininho, @Cristo Vive Missão, no YouTube, tá bem? Ajude o nosso canal a crescer, curta os nossos vídeos, faça o seu comentário nos vídeos também, para elencarmos os no YouTube. É isso que nós precisamos, visualização, precisamos de expandir, precisamos de crescer, vamos de levar o Evangelho. Essa igreja vai sair do aluguel, eu creio nisso. Nós vamos levar esse Evangelho para as nações. Vamos cumprir como igreja o chamado vertical de evangelizar e o chamado eclesiástico horizontal de abençoar muitos necessitados em nome de Jesus. Assim eu creio, assim eu oro, assim eu declaro. Eu sou o Bispo Anderson Nogueira e digo: somos o que somos pela graça de Deus. Graça e paz em Cristo Jesus.